Você sabe a diferença entre ativos e passivos? Esse é o assunto do vídeo de hoje e vou explicar o porquê é importante você saber essa diferença e o que significa, essas palavras. Bem, é uma expressão muito bem conhecida no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico livro aí sobre finanças. Eu estou até com ele aqui nas minhas mãos. É uma grande leitura, foi um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto, gostei bastante e recomendo, tem grandes lições aqui sobre finanças. E eu vou pegar um trecho desse livro para abordar esse assunto sobre ativos e passivos, para você começar a entender melhor o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com esse assunto aqui nesse vídeo. E o autor Robert Kiyosaki, ele tem uma passagem muito bacana aqui que eu acho que vale a pena eu trazer nesse vídeo, que é bem assim: regra número 1, você tem de conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo que você precisa conhecer. É a regra número 1 e é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é profunda. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. E é isso que eu vou explicar um pouquinho mais nesse vídeo, que é o seguinte: de uma forma bem simples, ativos são coisas que nos colocam dinheiro no bolso, que nos trazem renda. E os passivos são aqueles que tiram dinheiro do nosso bolso, que nos traz despesas. E os exemplos clássicos de ativos são os investimentos, casa para alugar, participação em empresas, ser sócio de empresas, ter royalties, de, sei lá, o compositor de música lá, ele recebe, quando a sua música é tocada, o escritor de livro, ele recebe uma parte, do lucro lá quando o livro é vendido, enfim. São coisas que nos trazem renda. E os passivos é o contrário, que nos tira dinheiro do bolso, que nos dá despesas, como a nossa casa, o nosso carro, roupas de grife. Tem jogador que gosta de colecionar tênis, por exemplo. Tem cara que tem lá mais de 200 pares de tênis. Enfim, são passivos, são coisas que nos geram despesas e não nos dão lucro, não nos dão renda. Tá? Então essa é a diferença básica entre os dois. E a gente confunde muito isso. Por exemplo, o clássico do carro, a gente já está meio que careca de saber que o carro realmente só nos dá despesas, ele deprecia, ele perde valor, a gente nunca ganha dinheiro com o carro. A não ser se você tem lá uma frota de carros que você coloque lá para alguém dirigir, ou no Uber, sei lá, você aluga para alguém e aquilo lá vai te gerar uma renda, beleza? Entende a diferença? E muita gente confunde a casa própria como um investimento, um ativo. E na verdade a casa própria ela é um grande passivo, Elas só não geram as despesas. Quem tem uma casa própria sabe do que eu estou falando, o quanto que gera de despesa ter uma casa. E para nós jogadores tem um detalhe muito importante nisso aí. A gente é criado num ambiente, assim, desde pequeno, a gente ouve conselhos. Quando você ganhar o seu dinheiro com futebol, comprar logo a sua casa, já tem um lugar para você morar e tal. São conselhos válidos, assim, que a maioria dos nossos pais, nossos tios, as pessoas próximas a nós, os mais velhos, sempre falam para nós. Compra logo a sua casa e tudo mais. Como eu falei, são conselhos válidos, a gente entende essa preocupação. Mas eu queria levantar aqui uma outra forma de pensar em relação aos atletas, que realmente qual é a necessidade que você tem de ter uma casa própria nesse momento da sua carreira. Onde a maioria de nós não moramos nas cidades que a gente quer fixar residência, a gente vive mudando de regiões, de estados e cidades e tudo mais, e a gente tem uma casa que fica gerando despesa para nós. E muitas vezes, nessa busca por ter a nossa casa própria, muitos atletas fazem financiamentos de apartamentos, da casa, enfim, fazem financiamentos, então eles têm dívidas e ainda a despesa daquela casa parada, que muitas vezes a gente utiliza, sei lá, 10, 15 dias ao ano. Então, na verdade, é um assunto que eu vou abordar com mais calma mais para frente, quando eu vou falar mais de imóveis. Mas é mesmo para levantar esse assunto para você pensar um pouquinho realmente de qual é a necessidade que você tem de ter uma casa própria nesse momento. E como eu vou explicar agora essa diferença de ativos e passivos, você vai entender cada vez mais esse conceito que eu quero dizer. E o ideal é ter ativos que não necessariamente precisam do nosso tempo, da gente estar realmente presente naquele local ou naquele ambiente que nos geram renda. Por exemplo, com os investimentos, a gente investe o nosso dinheiro, a gente tá dormindo e tem dinheiro rendendo para a gente, tem dinheiro caindo na nossa conta corrente. Como eu dei o exemplo do compositor de música, bem, ele vai gerando renda aquela música que ele fez. E não necessariamente ele precisa de estar presente num local. Claro, ele demandou tempo para escrever aquilo, mas uma vez que ele fez,
ele só está gerando renda. É um apartamento para alugar, por exemplo, você tem vários imóveis e você pode estar em casa, na praia, você pode estar dormindo, que aquele imóvel vai estar te gerando renda. Tá? Então, a renda com salário, ela não necessariamente ela é um ativo. Claro, ela é importante, é fundamental para você construir a sua riqueza, mas eu quero que você entenda um pouco essa diferença entre ativos e passivos. E nós atletas somos especialistas em acumular passivos. Né? Claro, a gente vive num mundo de muito glamour, de status, aquela boleiragem toda e tudo mais, e que nos instigam a cada vez mais comprar coisas que são de alto custo, que nos geram despesas e aumentando cada vez mais o nosso padrão de vida. A gente, atleta, é especialista em consumir esse tipo de passivos. E quando a gente não tem prioridades, não tem objetivos bem claros, assim, não tem organização financeira, a gente cai fácil nessas armadilhas porque a gente é bombardeado por propagandas, né? A gente vê a internet, qualquer lugar que a gente vá, a gente é bombardeado por propagandas de coisas legais para a gente comprar, de coisas legais para a gente usar. A gente quer estar na moda, a gente quer estar, enfim, usufruindo, né, vamos dizer assim, do nosso dinheiro. E a nossa mente ela é muito louca, assim, né? A gente começa a criar próprias justificativas para a gente comprar tal coisas. E tem umas frases bem claras que a gente diz para nós mesmos, para justificar essas compras. Como exemplo, nossa, eu preciso muito disso. Outra, não, eu mereço, nossa, eu trabalho pra caramba, eu mereço me dar esse presente, né? E às vezes a gente acaba comprando passivos, coisas que não vão gerar altíssimas despesas que a gente não enxerga muito bem naquele momento, porque fica meio que um pouco cego, né, na realização de um desejo. E quando a gente não tem objetivos claros, algumas prioridades nas nossas vidas, porque a ideia é o seguinte, é você ter a sua renda e tudo mais, você ter, claro, as suas despesas, mas que você consiga investir para realizar esses objetivos, realizar esses seus sonhos mesmo, são coisas que são prioridades para você. E quando a gente não tem isso, a gente gasta dinheiro pra caramba, que a gente não sabe, na verdade, nem com o quê. E tem uns atletas que realmente começam a pensar, nossa, eu tenho que comprar isso para eu me sentir um jogador de verdade, ou para eu provar para alguém que eu venci. Sabe, a gente começa a criar essas coisas na nossa mente e muitas vezes a gente tem escolhas ruins financeiramente que nos causam grandes despesas, como eu estou falando, forcando o nosso orçamento. É um detalhe que eu quero chamar muita atenção, porque independente do valor que você receba de salário, quando a gente começa a aumentar muito o nosso padrão de vida, quer ter tudo logo, quer realizar todos os nossos sonhos de uma vez, muitos atletas começam a financiar coisas, fazer dívidas e aumentando muito o seu padrão de vida, como eu falei, você enfoca o seu orçamento, você não tem dinheiro para investir, para realizar realmente os seus sonhos. Essa é a preocupação de você querer acumular muitos passivos. E você fica muito refém do seu salário como atleta. E a gente sabe, né, que como jogador a gente passa em clubes e não recebe, ou é pagamento atrasado, enfim, existem vários problemas onde a gente pode ficar sem clube, a gente pode ter várias situações que a gente fica sem a nossa principal fonte de renda. E quando a gente tem um padrão de vida muito alto, aí que está esse problema. A gente começa a ter dívidas e tudo mais e fica cada vez mais longe, né, de atingir uma certa tranquilidade financeira. Isso independente do salário que você ganha. É a questão de mentalidade, tá bom? Porque tem gente que ganha muito, bastante e gasta tudo, né? Não consegue acumular ativos, não consegue ter coisas que geram renda. Isso não quer dizer que você não tenha que ter passivos, né? Muitos deles são muito importantes até para a nossa qualidade de vida. A ideia aqui principal é que você realmente tenha esse bom senso, esse equilíbrio de você ter o seu padrão de vida e ainda conseguir investir, ter ativos, né? Conseguir ter ideias e atitudes para que você tenha ativos que te geram renda. Isso faz a total diferença na sua vida financeira. Não só agora, mas para o seu futuro também. Isso tudo começa agora, né, com as suas atitudes nesse momento, né, com mudança de mentalidade, com a mudança mesmo de aprendizado, como eu estou querendo expor aqui para vocês, a importância de você começar a investir o seu dinheiro para você começar a ter ativos, coisas que te geram renda. E existem várias formas de investimento, tá bom? Não estou defendendo uma única forma, não. Existem várias formas de você conquistar ativos. Na verdade, eu quero que você desperte por esse assunto. E nesse livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele também fala de uma expressão que é muito bacana a gente levantar aqui esse assunto, que é a corrida dos ratos. O que significa isso? A gente vai jogando, né, vai melhorando nosso desempenho, aumentando nosso salário e, consequentemente, a gente vai aumentando nosso padrão de vida. Como eu falei, tem muitos jogadores que enfocam todo o seu orçamento porque no momento está ganhando um bom salário, então ele consegue pagar aquele financiamento, pagar as suas despesas, consegue comprar tudo o que deseja, né, um novo telefone, um novo videogame, um novo tênis, uma nova roupa de grife e tudo mais.
Nada de errado com isso, como eu falei, é uma questão mesmo de bom senso. Só que, como acontece com a maioria da população, a gente começa a necessitar e cada vez ganhar mais para suprir as nossas necessidades. A gente aumenta tanto o nosso padrão de vida que a gente precisa trabalhar para pagar as nossas contas. E isso é um efeito que o autor, o Robert Kiyosaki fala, que é o efeito que é a corrida dos ratos. A armadilha da corrida dos ratos. O que significaria isso? A alusão, né, que tem um ratinho dentro da gaiola, naquela rodinha que ele corre e não sai do lugar, porque a pessoa trabalha e não sai do lugar, ela só tem dinheiro para pagar suas contas. Ela trabalha pelo dinheiro. E a ideia aqui é a gente fazer o dinheiro trabalhar para a gente ter investimentos, coisas que nos geram renda, que a gente pode estar na praia, fazendo uma viagem, curtindo a nossa família, curtindo, né, os nossos filhos, enfim, coisas que você gosta de fazer, e vai estar dinheiro caindo na sua conta. Então, quando a gente está na corrida dos ratos, a gente não consegue enxergar muito bem todas essas situações. É o que acontece com a maioria da população, como eu falei. As pessoas fazem hora extra, trabalham pra caramba, querem fazer cursos e mais cursos para aumentar a sua renda, mas aumentam o seu padrão de vida. E também, não adianta muito, porque ela vai continuar tendo que trabalhar para pagar todas aquelas despesas que ela mesma criou, né, com as suas vontades e desejos. Então, o que eu quero levantar aqui é muito essa questão de você começar a prestar atenção no seu padrão de vida e começar a ajustar o seu orçamento para que você comece a fazer sobrar dinheiro para investir, independente do valor que você ganha de salário, porque isso é comportamental. Às vezes você fala, nossa, eu ganho tão pouco, eu não consigo fazer nada, mal consigo pagar as minhas contas. Porque tem jogador que é boleirão pra caramba mesmo, a gente conhece muito, que, putz, quer ter logo o carrão, então financia lá não sei quantos anos. Aí tem um padrão de financiamento de casa, cartão de crédito, às vezes faz um maior sufoco para ter que pagar o cartão de crédito em dia, aí tem cheque especial porque não consegue pagar suas contas em dia, aí o clube atrasa, aí nossa, é aquela bola de neve que a gente conhece muito. Isso é a corrida dos ratos, é aquela coisa de o cara tá se esforçando pra caramba para pagar suas contas. E às vezes o cara tem um padrão de vida muito alto e ele não percebe. Quando a gente começa a entender isso, que a gente tem que ter prioridades e objetivos claros para a gente investir o nosso dinheiro para gerar renda para nós, a gente começa a ajustar o nosso padrão de vida. Opa, tem coisas que não são necessárias nesse momento porque eu preciso fazer sobrar dinheiro para eu investir. Na verdade, a gente começa a ter maiores prioridades para a gente, que a minha prioridade é construir ativos, construir coisas que vão me gerar renda. Então, se aparece alguma coisa para eu comprar, um passivo que eu estou dizendo, cara, não é o momento. Primeiro eu vou construir a minha carteira de ativos, porque lá na frente, quando a gente construir um patrimônio maior, a gente vai ter tanto ativos, tanta renda de várias formas que vão custear o nosso padrão de vida. Aí assim você considera que você atingiu a sua tranquilidade financeira, porque você não precisa do seu trabalho para estar gerando renda para você. Você não precisa do seu trabalho para estar bancando o seu padrão de vida. Não, porque você tem tantos investimentos que aquilo ali te gera uma renda que são suficientes para você viver a sua vida tranquilamente. Aí sim, você conseguiu atingir a sua tranquilidade financeira. Aí você vai ter mais tempo para fazer coisas que você realmente gosta. Não ficar, ter que trabalhar para realmente bancar o seu padrão de vida. Enfim, e esse comportamento, né, de enfocar todo o seu orçamento com as suas despesas, com as suas dívidas e financiamentos e tudo mais, é um comportamento muito comum entre os brasileiros, né? E muita gente está nessa corrida dos ratos e não consegue enxergar, porque não sabe, não consegue diferenciar, ter essa entre passivos e ativos, que é um assunto, como o autor falou, é simples, mas muitas pessoas não conseguem entender a profundidade que tem esse significado entre ativos e passivos. E um outro assunto que eu quero chamar a atenção aqui é que você comece a ter ideias e desperte para que você gere outras fontes de renda além do futebol. Tá? Começa a mentalizar isso, começa a ter ideias para que você tenha novas fontes de renda. A gente sabe, a gente está careca de saber que a carreira do atleta, do jogador de futebol, é muito curta, realmente passa muito rápido, cara. A gente ouve isso muito dos jogadores mais velhos, já estão quase parando. Eu ainda não estou nessa fase não, estou com 32 anos, vou fazer 32 anos agora, mas passa rápido mesmo. Então a gente tem que aproveitar sim o dinheiro que a gente ganha durante a nossa carreira e comece logo a despertar sobre esse assunto de ter uma renda extra, uma outra fonte de renda além do nosso salário. A gente sabe, como eu falei, a carreira é curta, passa rápido, paraná, mas é importante você já começar a se colocar em campo de batalha, abrindo um próprio negócio ou tendo outras ideias de investimentos, enfim, começa a despertar para esse assunto,
porque acontecem histórias muito clássicas com os jogadores de futebol, e você com certeza já ouviu muito dizer que muitos jogadores ganham dinheiro e no final das suas carreiras passam seríssimas dificuldades financeiras. Em relação a esses ativos e passivos, isso tem total sentido, porque muitos desses jogadores gastam tudo que ganham durante suas carreiras, não se preocupam com o pós, e quando param de jogar, não tem muita ideia do que fazer da vida. Fica lá, tem gente que fica 2, 3 anos querendo só não estar na praia jogando seu futebol e tal, e tomando sua cerveja. Enfim, não estou nada de errado com esses projetos, mas quando você não tem ativos, coisas realmente que geram renda para você e que bancam o seu custo de vida, é um problema muito sério. Alguns atletas até têm imóveis, né, que é um investimento bem clássico, assim, que tem lá a renda do aluguel e tudo mais, só que muitas vezes essa renda de aluguel ela não é suficiente para bancar o seu padrão de vida. E a gente foi acostumado, tá sempre elevando o nosso padrão, a gente tem um carro muito bom, a gente mora numa casa muito boa, num bairro muito bom, nossos filhos estudam nas melhores escolas, enfim, a gente tem um padrão de vida muito alto. Nada de errado com isso, tá bom? Beleza. Mas quando a gente para de jogar, a nossa renda com o futebol, ela não tem mais. Né? E quando a gente acostuma com isso, é claro, a gente acostuma uma coisa boa é fácil, e para a gente abaixar o padrão de vida é muito difícil, Uma que, claro, a gente quer coisas boas, e tá certo, a gente tem que realmente nos esforçar, correr atrás para conseguir realmente viver bem, ter a nossa qualidade de vida, enfim. Mas o problema é que às vezes a gente também tem o nosso ego, a nossa vaidade, a gente não aceita baixar o nosso padrão de vida, a gente não aceita diminuir o padrão do nosso carro, ou a escola do nosso filho, enfim, essas outras coisas que eu já comentei, e a gente não aceita isso. E tem muitos jogadores que, cara, tem, claro, a vaidade, aquele ego, sempre demonstrou isso, tem um valor de status muito grande, e começa a criar dívidas, porque para bancar todo aquele padrão de vida. E como eu falei, tem alguns que até têm imóveis, tem alguns empreendimentos e tudo mais, e quando o seu custo de vida é muito alto e os imóveis não conseguem arcar com tudo isso, ele começa a gerar grandes despesas. O que ele faz? Ele começa a vender seus bens, seus patrimônios, até chegar num determinado momento que ele não tem mais nada. Isso acontece muito. Infelizmente, tem muitos ex-atletas que se envolvem com alcoolismo, tem problema, né, com alcoolismo, com drogas mesmo, né, dependência química, depressão, aí vem divórcios, tem problemas na família, fica sem amigos, né, que muitas pessoas relatam isso, que as pessoas se afastam, é claro. Enfim, isso é um problema muito comum e às vezes você que está jogando agora, começar a despertar para esse assunto de ativos e passivos pode fazer total diferença na sua vida. Infelizmente é uma realidade que é muito comum, como eu falei, no nosso meio. E tem uma frase do meu professor, um dos meus professores de finanças, o Gustavo Cerbasi, eu já fui aluno do Gustavo Cerbasi, ele fala uma frase que é muito interessante, que enriquecer é uma questão de escolha. E realmente faz total diferença na sua vida financeira as suas escolhas que você faz com o dinheiro hoje. Então, escolhe começar a construir sua carteira de ativos, prestando bem atenção nos seus passivos, né, naquelas coisas que te geram despesas, para que você realmente consiga no seu orçamento ter uma parcela ali do seu dinheiro para investimentos. Tá, ok? Eu acho que é fundamental para a sua tranquilidade financeira e para muitos objetivos na sua vida. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enfim, compartilhe com seus amigos, que é um assunto que fez total diferença na minha vida eu ter despertado para isso. Eu acho que pode ajudar muita gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto.